E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablão, sou o professor Cablão e nessa videoaula aqui vamos ler a P0901 aí. Se você não é inscrito, tá chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos então aqui ao primeiro texto, ó. Respirar para crescer. 1, 2, 3 e já! Assim era o começo das aulas de ginástica, sempre no horário da tarde, quando o sol era capaz de, mesmo na sombra, fritar torresmo. Era um corre-corre desenfreado, polichinelo, flexão de braço, abdominal e, para terminar, 1 hora de futebol. E lá estava o professor a gritar: corram, corram, vamos encher esses pulmões de ar, e que é para vocês crescerem fortes, saudáveis. Lembro-me desses momentos principalmente pela falta de ar e não pelo excesso dele nos pulmões. Era então que percebíamos como algo invisível, sem odor e que está por todos os lados da Terra é tão importante. No ar, o principal elemento químico é o oxigênio. É ele que possibilita que a maioria dos animais realize seu metabolismo e cumpram seus ciclos de vida. Os cientistas acreditam, por exemplo, que os momentos de gigantismo pelos quais a vida na Terra passou, isto é, as épocas em que animais e plantas alcançavam tamanhos inimagináveis para os padrões de hoje, tiveram relação com a abundância do oxigênio. Durante o período do Carbonífero, há 300 milhões de anos, em toda a Terra existiam inúmeras florestas capazes de uma atividade de fotossíntese muito intensa. Por consequência, a produção de oxigênio aumentou muito e as concentrações desse gás em nossa atmosfera ficaram muito maiores do que encontramos hoje. A abundância de oxigênio, acredita-se, possibilitou o grande crescimento de alguns insetos, como as libélulas, que, em alguns casos, podiam ter asas com uma envergadura de quase 80 centímetros. Impressionante, não acha? Como bem diria meu professor de ginástica, vejam as libélulas do Carbonífero. Voar, 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 muito ar, e tratem de correr, porque assim vocês vão crescer. Hoje, entretanto, ele tinha razão. O ar, em sua transparência infinita e presença constante nos ambientes da Terra, sustenta a diversidade e faz com que, de suspiro em suspiro, exista a beleza da vida. Nesse texto, no trecho impressionante, não acha? O ponto de interrogação foi usado para estabelecer uma comunicação com o leitor, fazer um convite ao leitor, marcar uma indecisão do autor, reforçar um sentimento de deboche do autor, gaguejei. E aí, o que você acha? Marca aí e veja se você acertou. Então, impressionante, não acha? Estabelece aí uma comunicação com o leitor. Nesse texto, no trecho, e não pelo excesso dele, o termo destacado se refere a abdominal, ar, polichinelo, sol. E aí, você acabou de ler, então você lembra que o assunto aqui, né, que se trata dele, no caso, o ar. Qual trecho desse texto apresenta uma ideia de tempo? E lá estava o professor a gritar: está por todos os lados da Terra, a produção de oxigênio aumentou muito. Hoje, entendo que ele tinha razão. Então, a ideia de tempo. E aí? Marcou a sua já? Então, hoje. Hoje foi um dia ruim. Se tiver sorte, amanhã será um dia melhor. Em algumas partes do mundo, amanhã já é hoje e hoje é ontem. Se amanhã já é hoje, Charlie Brown, amanhã não pode ser um dia melhor. Você é muito animador. Nesse texto, é irônico o fato de Charlie Brown dizer que seu amigo é animador mesmo ele sendo pessimista. Charlie Brown refletir sobre algo de ruim que ocorreu durante seu dia. O amigo Charlie Brown dizer que há alguns lugares hoje já é amanhã. O amigo Charlie Brown negar que o dia seguinte pode ser melhor. Então, ironia, né? Quando você fala algo que não tem aquele sentido verdadeiro, né? Você está sendo irônico, você está afirmando uma coisa que na verdade não é, né? Então, na verdade aqui, ó, letra A, né? Chamam ele de animador, mas ele na verdade é um pessimista. Pesquisa diz que é melhor gastar dinheiro viajando do que comprando coisas. Uma pesquisa da Universidade de Cornell, em Nova York, sugere que você terá muito mais felicidade gastando dinheiro com experiências como viajar do que comprando coisas novas. A descoberta foi contra aquela suposição de que investir em objetos físicos nos fará felizes por mais tempo. Um dos inimigos da felicidade é a adaptação, explica o Dr. Thomas
professor de psicologia que estuda a questão do dinheiro e felicidade há mais de 2 décadas. Nós compramos coisas para nos fazer felizes e ter sucesso, mas isso funciona apenas por um tempo, pois objetos novos são excitantes do início, mas depois nos adaptamos a eles. Para medir como isso nos afeta, eles pediram que os pesquisadores fizessem um relato da própria felicidade, listando seus principais bens materiais em comparação com as experiências como as viagens. Percebeu-se que, ao longo do tempo, a satisfação com objetos comprados desceu, ao passo que a com experiência subiu. Você pode realmente gostar de algo, pensar que parte de sua identidade está ligada a tal coisa, mas mesmo assim eles permanecem separados de você. Por outro lado, o que foi vivido se torna parte de você. Nós somos a soma total das nossas experiências, ressalta. Ou seja, o dinheiro compra a felicidade, mas só até certo ponto. Então, que tal começar a planejar a próxima viagem? Qual trecho desse texto apresenta um argumento que sustenta a tese de que é melhor investir em viagens do que em comprar coisas novas? Investir em um objeto físico nos fará feliz por mais tempo? Nós compramos coisas para nos fazer felizes e ter sucesso? Para medir como isso nos afeta, eles pediram para que os pesquisadores fizessem um relato da própria felicidade. Percebeu-se que ao longo do tempo a satisfação com objetos comprados desceu ao passo que com a experiência subiu. E aí? A tese dele é justamente que não vale a pena investir, em objetos, e sim em viagens. Portanto, marca aí sua alternativa, eu vou marcar a alternativa D. Resenha, Raízes e Asas, por Ronaldo Luiz Souza. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Se estou meio sumido é por causa das provas. Estou na semana de provas e não está sobrando tempo para ler direito, mas acabei de ler Raízes e Asas e estou fazendo essa resenha para vocês. Espero que vocês gostem. Uma história emocionante que nos ensina a ver o outro mundo, cada planta, animal. Aliás, ver de outro modo cada planta, animal, rios, insetos. No livro nós somos apresentados a Brano, um pássaro migratório, e ao pinheirinho, uma arvorezinha que descende do primeiro pinheiro. Do primeiro pinheiro caiu uma semente, dessa semente nasceu o pinheirinho, que tem o sonho de fazer uma nova floresta neste mesmo lugar onde já existia a antiga floresta. Em uma viagem de migração, Brano, liderando o bando, passa por cima do Vale do Pinheirinho, que vive solitário, onde está acontecendo uma tempestade em que vários pássaros não são arremessados pelos ares, incluindo Brano, que acaba quebrando a asa. Brano pede para seu amigo liderar o bando e ele ficará no vale na companhia do Pinheirinho. E é deste acidente que cresce uma amizade entre Pinheirinho e Brano, uma amizade entre raízes e asas. Um livro muito bom para se ler quando está viajando, uma leitura rápida e de fácil compreensão. Recomendo, leiam que seu modo de ver o meio ambiente vai mudar completamente. Nesse texto, no trecho, ele ficará no vale, o termo destacado refere-se a amigo, bando, Brano, Pinheirinho. Então, quem quebrou a asa e vai ficar no vale? Justamente o passarinho. Nesse texto, no trecho, não está nem sobrando tempo para ler direito, mas acabei de ler Raízes e Asas. O termo destacado estabelece relação de aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa. Então, ele não tinha tempo, mas ele acabou de ler Raízes e Asas. Adversativa, conclusiva, explicativa. Então. E aí? Essa eu tenho dúvidas aí, tá? Então marca a sua aí e a minha eu vou escolher aqui com base no achismo, hein? Não sei. Aditiva. Não tem tempo, mas acabei de ler. Então, adversativa, conclusiva, explicativa. Eu vou de aditiva. Ele não tem tempo, mas acabou de ler. Aditiva não. Adversativa. Adversativa, mas conclusiva, explicativa. Ah, eu vou de explicativa, velho. Não sei, viu? Isso daqui é no achismo. Estou achando, eu acho. Leia o texto abaixo. Você é um colírio para meus olhos. Oh, um descongestionante nasal para meu nariz. Um antiácido para o meu estômago. Tem gente que não sabe quando parar. No primeiro quadrinho desse texto, o recurso estilístico presente na expressão colírio para meus olhos foi usado para comparar diferentes níveis de amor existentes, indicar que o oposto do que o personagem sente, suavizar as dores
que o personagem sente, sugerir que o amor tenha o poder da cura. Você é o colírio para os meus olhos. Sugerir que o amor tenha o poder da cura. Você concorda? Marca a sua alternativa aí. A geografia espetacular do Caminho dos Diamantes. Nossa viagem entre Diamantina e São Gonçalo, no Rio das Pedras, o primeiro trecho do Caminho dos Diamantes segue pelo alto da Serra do Espinhaço, também conhecida como Cordilheira Brasileira. Ela tem mais de 1.000 quilômetros de extensão, marcados pela riqueza da flora e da fauna locais. Acredite, as paisagens são de tirar o fôlego. Protagonista da Serra do Espinhaço, o Pico do Itambé surge imponente e faz campanha durante toda a viagem. Com seus 2.000 metros de altura, o teto do sertão mineiro, como é chamado, serve de referência a quem se aventura por essas bandas. Valeu, companheiro! Ainda do quesito geografia, a Gruta do Salitre é parada obrigatória, repleta de cânions, fendas e paredões de até 80 metros de altura. A gruta ainda guarda um importante sítio arqueológico. No passado, a região sofria intenso extrativismo mineral para a produção de pólvora. Já nos dias de hoje, é bastante usada para eventos principalmente relacionados à música, por conta da sua acústica, o palco para gravações de novelas, documentários e filmes. Nesse texto, no trecho, surge imponente e faz companhia. O sujeito do verbo destacado é Cordilheira Brasileira, Pico do Itambé, Serra do Espinhaço, Teto do Sertão Mineiro. E aí? Sujeito do verbo surge. Quem é? Volta lá no segundo parágrafo, leia e você vai saber. Protagonista da Serra do Espinhaço é o surge, Pico do Itambé. Querida namorada, por que você me deixou? Por favor, volte. Olha o jantar, mas não apaga. Quer dizer, mas não agora. A ironia desse texto está no fato de o cachorro escrever uma carta que não irá enviar, o cachorro não saber o motivo da partida da sua namorada, o cachorro querer que a namorada volte depois do jantar. Ironia. O cachorro sentir fome enquanto escreve a carta. E aí, o que você acha? Engraçado aqui é que ele quer que ela volte, mas não agora, né? Só depois do jantar. Então, eu vou de alternativa C. Querido amigo, existe sempre um motivo muito justo para iniciar-se uma amizade. Amigos são como estrelas do céu, brilhando, brilhando, mesmo nas noites mais escuras e ainda quando não conseguimos avistá-las. Elas ainda estão lá, tantas... Esse aqui é o texto do amigo, já vi antes. Nesse texto aqui, o prefixo in, na palavra incontáveis, indica anterioridade, negação, repetição, semelhança. Não contáveis, incontáveis, negação. Negação aqui. Alternativa B. Nesse texto, no trecho mas, todas as suas tentativas de acerto, o termo destacado estabelece relação de mas, adição, conclusão, explicação, oposição. Mas todas as suas tentativas de acerto. Deixa eu ver aqui. Tantas aconteceram, tal, mas, obrigada por todo o apoio, compreensão e carinho. A mim não me importam suas falhas, mas todos certo. Adição, conclusão, explicação, oposição. Eu vou de explicação, viu? Eu não tenho certeza, hein? Chacrinha a bordo. Pronto. As operadoras venceram a eles. Finalmente chegaram ao último reduto, o interior dos aviões. Refiro-me aos telefones celulares. Os jornais deram ontem o uso dos celulares foi liberado durante os voos do espaço aéreo europeu. Com isso, podemos apostar que em breve a novidade estará também no nosso lindo céu azul. Já não basta a jequice dessas companhias aéreas que nos obriga a ver televisão com o avião no ar e nos mimoseiam com os mais irritantes comerciais quando queremos apenas conversar em voz baixa com alguém, ler um livro ou cochilar. Teremos agora de aturar fascinantes detalhes sobre a vida pessoal e profissional dos passageiros ao lado ou no banco de trás.
tornando-nos cúmplices dos aspectos mais íntimos da vida alheia, porque em qualquer lugar as pessoas falam aos celulares como se estivessem na cozinha de suas casas. Nesse texto, no trecho, as operadoras venceram a eles e eles finalmente chegaram ao último reduto. O termo destacado refere-se a aviões, jornais, telefones celulares, voos no espaço. Então, quem que vai poder ser usado agora no avião é quem? Os telefones celulares. Leia o texto abaixo. Meça suas palavras. Caco, qual é a sua altura? Eu tenho 800 milímetros. Mudar a unidade de medida não vai te deixar mais alto. Cara, o que eu fiz para você? O humor desse texto está no fato de Caco ficar furioso com a ave, Caco ser mais alto que a ave, Caco usar a mão para mostrar à ave qual é a sua altura, Caco usar uma estratégia para parecer mais alto. Então, ao invés de falar em metros, ele falou em milímetros, né? Aliás, quantos metros tem 800 milímetros? 0,8 metros, né? Tem que dividir por 1000 aqui para transformar em metros. Então, portanto, ó, ele usou a estratégia aí para parecer mais alto. Crítica, Scooby, o filme. Bom, tive a oportunidade de assistir a animação, confesso que sou fã desde criança, estava um pouco ansioso para ver o filme e agora posso dizer que o longa me trouxe dois sentimentos, nostalgia e frustração. Mas antes de citar os motivos, vamos às premissas de Scooby, o filme. A animação convida o espectador a conhecer a história do surgimento das amizades de Scooby e Salsicha e como eles se tornaram amigos de Fred e Velma e Daphne e começaram a resolver mistérios. Pronto, temos isso em 20 minutos do filme. Um dos trailers pode resumir bem essa história em apenas 2 minutos. A animação é bem feita, colorida, fiel aos personagens criados por Joey Ruby e Ken Spears, produzido por Hanna-Barbera. Logo de cara o filme começa a ganhar espectadores, trazendo recriações de cenas clássicas do desenho da década de 60. E aí está a grande parte da nostalgia. Entretanto, 20 minutos iniciais, muito promissores, cheios de nostalgia e cenas divertidas, os quais pude dar boas risadas, são jogadas pelo ralo. O roteiro escrito a 5 mãos toma rumos simples e corre com uma história jogada às pressas. O enredo acabou me lembrando live actions, que apesar de serem francos, reconhecem suas limitações e usam isso para ganhar o público e tirar boas risadas. Com tramas paralelas pouco desenvolvidas, vemos a animação corrida com um clímax um tanto fraco. Então, clímax fraco. Não era preciso grandiosidade, mas sim uma história bem desenvolvida, que mantivesse a linha narrativa e pudesse criar um vínculo emocional com a história e o ponto alto do filme. Posso ter criado expectativas demais e me decepcionei, porém o filme não deve ser jogado fora. Scooby é um bom passatempo cheio de referências da cultura pop. Um ponto positivo com alguns crossovers interessantes que tinham um potencial para serem explorados, talvez em um próximo filme. Como fã, espero poder ver futuramente uma nova adaptação digna desse clássico. O argumento utilizado pelo autor para sustentar a tese que o Scooby-Doo era um filme frustrante está no trecho, a animação bem feita e colorida aos Spears. O filme começa a ganhar espectadores trazendo referências clássicas. Com tramas paralelas pouco desenvolvidas, vemos uma animação corrida e um clímax tanto fraco. Espero poder futuramente uma nova adaptação digna do clássico. Bom, a tese que o Scooby é um frustrante, e aí você leu, você lembra que ele falou que o negócio tem uma trama fraca, né? Isso aí realmente diz tudo. Russo se arrisca e acaricia tubarão branco enorme em mergulho. O mergulhador russo Dmitry, não sei o que lá, se arriscou, colocou a mão na cabeça de um grande tubarão branco durante o mergulho na região das Ilhas Guadalupe, no México. O próprio nos compartilhou a cena impressionante. Estava em uma gaiola de proteção quando o tubarão se aproximou e ele aproveitou para passar a mão na cabeça do predador. Neste texto, no trecho, quando o tubarão se aproximou, a palavra destacada indica adição, causa, explicação, tempo. Então, quando? Tempo. Foi nesse momento que ele passou a mão, né? Quando o tubarão passou. Como se formam as pérolas? Acredite, as pérolas não é uma pedra preciosa, ela nasce dentro de uma ostra que vive no mar, como resultado de uma reação natural do corpo à ostra contra invasores. Quando algum plâncton, grão de areia, pedaço de rocha, o coral entra na concha, o organismo do molusco ataca. O formato da pérola depende do invasor e do local onde ele se instala.
Se fica grudado no manto, pele muito fina, que recobre todo o corpo do animal, a joia se torna irregular. Se ele se desloca e fica todo embrulhado, a pérola se torna bem redonda, que é a mais rara e valiosa. A pérola pode ser verde, branca, rosa, creme, cinzenta, preta, dourada. A cor varia de acordo com o tipo de ostra e com o ambiente onde ela vive. A ostra absorve variadas proteínas e minerais do mar, que são usados para se fazer a pérola. O tamanho da pérola também é variado. Ele depende do tamanho da ostra e da duração do tempo em que ela levou para formar a joia. Quanto mais tempo fica dentro da ostra, maior poderá ser a pérola. No trecho, ela nasce dentro, a palavra destacada refere-se a concha, ostra, pérola, rocha. Então, ela quem? Volta lá e lê de novo. Acredite, a pérola não é reta, ela nasce dentro. Quem? A pérola. O Menino Maluquinho, segunda edição, 2008. Na grande obra infantil Ziraldo, o verso e desenho contam a história de um menino traquinas que aprontava muita confusão. A alegria da casa liderava a garotada, era sabido, e o amigão fazia diversinhos, canções, inventava brincadeiras, tirava 10 em todas as matérias, mas era 0 em comportamento. Menino Maluquinho, diziam, mas na verdade ele era um menino feliz. Esse texto foi escrito para dar uma opinião, ensinar a tarefa, fazer uma reclamação, resumir uma história. E aí? Resumir a história do Menino Maluquinho, né? É isso. Grande obra infantil de Drauzio. Poderia ser uma opinião também, mas eu vou de isso aí, resumindo. Você tá com um cheiro estranho? Eu não sei o que é, mas é familiar. Eu comi pizza. E cadê meu pedaço? Entende-se desse texto que a menina coleciona perfumes, a menina gosta de comer pizza, o rapaz é dono de uma pizzaria, o rapaz usa um desodorante forte. Bom, a menina gosta tanto de pizza que conseguiu sentir o cheiro da pizza, velho. Então é isso, né? A menina gosta de comer pizza. Cachorro quente de 8,72 metros bate recorde brasileiro. Com 8,72 metros de comprimento e o prensado de 91 quilos, com cachorro quente feito da tarde deste domingo, do 7 de 4 no município de Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba, entrou para a lista dos recordes brasileiros para preparar o sanduíche cerca de 2 horas. O empresário Wellington Benetti contou com o apoio de 15 pessoas. Me desafiaram a fazer o cachorro quente. Como gosto de desafios, topei. O mais difícil foi assar o pão e preparar a salsicha, afirma o dono da lanchonete. Ao todo foram usados 12 quilos de salsicha, um pão de 20 quilos, tomate, milho, batata, palha e maionese. Para que o lanche fosse reconhecido como o maior cachorro-quente do Brasil, ele deveria superar 3 metros, um recorde próprio estabelecido em outubro deste ano. O lanche produzido neste domingo equivale a 58 cachorro-quentes tradicionais. Qual o assunto desse texto? A conquista do recorde do maior cachorro-quente do Brasil. A quantidade de pessoas que trabalham para o Wellington Fábio. Os ingredientes necessários para fazer o cachorro-quente. Principais atrativos do município de Quatro Barras. Então vocês viram aí que o texto trata da conquista do recorde, né? A saliva que engorda. Como a saliva da mariposa faz as batatas crescerem? A secreção de uma praga poderia, no futuro, aumentar consideravelmente a produção de batatas. A descoberta surpreendente foi feita por Katja, da Universidade de Göttingen, na Alemanha, quando, em conjunto com colegas da América do Sul e dos Estados Unidos, ela examinava os danos que a lagarta da batata, chamada de polha, não sei o que lá, aprontavam nas lavouras. Os pesquisadores descobriram que o mecanismo estranho por meio do qual o tubérculo parece compensar parcialmente a perda de sua própria massa consumida pelos atacantes, aparentemente a saliva dos insetos contém uma substância que aumenta o índice de fotossíntese das plantas da batata, permitindo que elas produzam mais amido e cresçam mais rápido. Para os insetos, isso é vantajoso, pois ajuda a preservar suas fontes de nutrientes, se fosse possível isolar essa secreção salivar, gerá-la artificialmente, distribuí-la pelos campos, lavradores poderiam empregar substância para gerar um aumento da produtividade.
e com isso aproveitar melhor o efeito de crescimento sem se preocupar com a perda provocada com a destruição das batatas por causa das pragas. Muitos agricultores se acostumaram a pulverizar suas lavouras contra as taxas, mas isso pode se tornar absolutamente supérfluo. O índice de crescimento é maior quando menos de 10% dos tubérculos de uma planta de batata são atacados pela lavoura, pelas larvas. Nesse caso, o peso do tubérculo aumenta 2,5 vezes. Caso a infecção das larvas alcance o patamar de 50%, o peso das batatas permanece inalterado. Portanto, para obter uma colheita ideal, basta prevenir a multiplicação acentuada dos parasitas. No trecho que aumenta o índice da fotossíntese, o termo destacado refere-se a mecanismo, saliva, substância, tubérculo. Então aqui no segundo parágrafo, eu acho que é a saliva, tá? Mas vamos voltar lá para confirmar. Segundo parágrafo. Tá aqui, os pesquisadores descobriram que o mecanismo estranho. Um mecanismo estranho. Um mecanismo estranho por meio do qual o tubérculo parece compensar parcialmente a perda de sua própria massa consumida pelos atacantes. Aparentemente, a saliva dos insetos contém a substância que aumenta o índice, a saliva. Bom, no trecho, se fosse possível isolar essa secreção, a palavra destacada se, causa, condição, consequência, tempo. Então, se tal coisa acontecer outra coisa. Então, se é o quê? É a condição, né? Se isso acontecer, acontece outra coisa. Bom, recruta 0. Desculpe ter esquecido sua chave, sargento. Estou com tanta coisa na cabeça. Você precisa fazer uma faxina nos pensamentos, Dentinho. Acho que isso não vai resolver. O humor desse texto está presente na interpretação de Dentinho na expressão faxina nos pensamentos, na reação do sargento ao pedido de desculpas de Dentinho, no fato de Dentinho ter se esquecido de entregar a chave do sargento, no uso da expressão tanta coisa na cabeça dita por Dentinho. Então veja que ele entendeu aqui no sentido literal, né? Literalmente limpar a cabeça, ele pensou que era fazer uma faxina aí. Então, na interpretação de Dentinho. A velhinha. O sol brilhou forte na rua agitada, bem quando a velhinha saiu da sua casa. Olhou o semáforo, ouviu as buzinas e bem calma esperou parada na esquina. A luz verde custava demais a chegar e ela só mesmo restava esperar. O movimento era intenso, as ruas lotadas. Tinha gente demais só naquela calçada. E empurra de um lado e esbarra de outro. A velhinha ficou por ali mesmo um pouco. Novamente a luz verde acendeu, afinal, mas um carro apressado não viu o sinal. E por um e por outros motivos iguais, a velhinha esperou muito tempo demais. A tarde chegou e ninguém percebia que aquela velhinha somente queria, não teve uma ajuda, uma só mão amiga. E na esquina a velhinha sobrava esquecida. E então veio a noite e o frio e a garoa, e a velhinha calada esperava à toa. Abria e fechava o sinal sem parar, nem carro nem gente a deixavam passar. E todo encolhida, bem decepcionada com aquele passeio tão tolo que fez. Ela foi para casa e entrou outra vez. A velhinha esperou muito tempo demais? O ponto de exclamação expressa a alegria de quem descreve a cena, a indignação da pessoa que fala o texto, a impaciência dos motoristas parados, a tranquilidade daquela paciente velhinha. Muito tempo, demais. Indignação, né? Ninguém ajudou a véia. Mila. Era pouco maior do que minha mão, por isso eu precisei de 2 para segurá-la, 13 anos atrás. Então aqui é um texto que fala da filha, né, do cara aqui. Bom, no trecho, a patinha dela em cima do meu ombro, o uso do diminutivo no termo em destaque sugere o que? Deboche, infantilidade, tamanho ou tristeza. Tamanho porque ela era pequenininha, né? No trecho, era uma lady, uma rainha de Sabá. O termo em destaque foi escrito de forma diferente para expressar um conceito, destacar um termo estrangeiro, indicar uma comparação, realçar uma ironia do narrador. Então, lady não é português, né? Então, é o quê? Destacar um termo estrangeiro. E se eu te ajudei, se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, vê os vídeos que tem aqui do Caderno do Aluno, do Aprender Sempre, para você colocar sua apostila em dia, tá bom? É nóis, tamo junto, até a próxima. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.